de Não, especificações que a gente recebeu, né, em cima do termo de referência Fernando. também. Bom, Marcelo, tá. Então, como você falou, né? Eu vou falar um pouco da Wise IT, né? Nós somos um integrador de soluções, tá? Voltado muito para o ambiente data center, essa parte lógica aí. Então, nesse arcabouço aí que você estava falando, hoje a gente é parceiro da Dell, né? Parceiro Pure Storage, o nosso parceiro que a gente atua mais firmemente é Cisco, então a gente e parceiro Vim, tá bom? Sim. Hoje, e aí acaba, às vezes, conflitando entre fabricantes, um produto e outro, e meio que por decisões estratégicas nossas, a gente, quando começa apresentando um produto para um determinado cliente, lá na frente a gente não chaveia, sabe? Por exemplo, essa conversa nossa aqui hoje é baseada em Pure Storage, tá? Então, se ficou ruim para Pure, eu vou com Dell? Não, cara, porque, sim, a gente acredita que para cada cliente aquele produto se encaixa melhor, a ferramenta melhor, essas coisas assim, tá bom? O horizonte dessa conversa nossa hoje aqui, que os meninos me deram um brief, é para armazenamento ao flash, né? E a solução que a gente vai estar sempre reportando é a solução da Pure Storage, tá? Ok. Aí vai, Fernando. Então, igual o Robson falou, a gente fez uma análise em cima das especificações que vocês tinham passado para a gente e buscando dentro do nosso portfólio a solução que melhor atendia de maneira estratégica para a gente, quanto para atender aos requisitos técnicos do ambiente de vocês, a solução que a gente pensou foi a solução da Pure Storage. E eu não sei se você conhece a Pure Storage, já chegou a ter contato Eu com a Pure. particularmente não conheço apenas de ler site, né, de folder e tudo mais, mas eu não tive nenhum contato ainda com fabricante ou com revendas, alguma coisa, para conhecer a fundo a solução da Pure. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação que mostra um pouco das linhas de produto da Pure Storage. E dentro dessa linha aí tem a parte de armazenamento ao flash que caberia ao ambiente de vocês. Tá, então, só Então, para entender, a gente está falando só de storage, né? isso. Ok. E armazenamento ao flash. A Uhum. Pure Storage ela é uma empresa que nasceu como armazenamento ao flash, né, que nasceu pro armazenamento ao flash, então ela já nasceu NVMe e é a líder de mercado para esse segmento de armazenamento primário ao flash. É uma empresa americana, tem se consolidado cada vez mais na liderança desse mercado. Essa apresentação ela está até equivocada, tem que ser atualizada, porque ela já foi líder, né? É líder durante 9 anos seguidos do quadrante Gartner para armazenamento primário. Então, é uma empresa bem consolidada na parte de armazenamento e com bastante conhecimento e desenvolvimento em suas tecnologias voltadas para essa área. Como eu falei, é uma empresa que ficou 9 anos líder do quadrante Gartner, atrás de outros fabricantes desse mesmo segmento, dessa mesma linha de produto. Empresa moderna de armazenamento de dados, ela combina tanto a parte de desenvolvimento de hardware, mas com foco no desenvolvimento de software, que seria o Purity. Esse sistema operacional desses equipamentos, o Purity, ele que consegue fazer toda essa magia que a gente vai ver mais para frente, em taxa de redução de dados, em questão de desempenho, na parte de funcionalidade. Então, uma estrutura bem completa para a solução de armazenamento. Dentro do portfólio da Pure, a Pure trabalha com alguns segmentos de armazenamento. Você tem armazenamento para história de objeto, que seria com FlashBlade, tem uma solução de gerenciamento unificada de todas as soluções, que seria o Pure One, você tem uma solução de armazenamento persistente para a área de Kubernetes, para a área de container, que seria o Portworx, e você tem, de fato, os arrays para a área de armazenamento ao flash, que seria a família FlashArray. Então, dentro do segmento da proposta que a gente tem para o ambiente de vocês, seria essas soluções do FlashArray da Pure Storage.
dentro do Flash Array da Pure Storage, a gente tem 3 linhas de produtos: Flash Array C, Flash Array X e Flash Array XL. Um voltado para performance e capacidade optimizada, então você tem uma grande capacidade de expansão de armazenamento. Atualmente, com mais de 9 petas de capacidade de armazenamento efetivo, então você tem dentro de um mesmo equipamento, e um equipamento muito conciso, com consumo de energia muito baixo, uma volumetria de capacidade de armazenamento muito grande, conseguindo atingir latências muito baixas. Esse Flash Array C é um equipamento que ele prioriza a capacidade de expansão de armazenamento devido aos seus discos, né? Mas ele consegue atender uma latência muito baixa ainda assim. Então, você, dependendo do que for, para o que for utilizado, para os tipos de operações que serão realizadas dentro desse equipamento, você consegue ter latências abaixo de 1 milissegundo, com médias de latência de 2 a 3 a 4 milissegundos. Mas você consegue sim, garantido pelo fabricante, ter latências mais baixas do que isso para essa linha de equipamento. E aí você tem outros 2 equipamentos que são voltados para performance: o Flash Array X e o Flash Array XL. O Flash Array X é a linha de equipamento voltada para performance, para alta performance, com a capacidade de armazenamento um pouco mais baixa, por volta de 3.3 petabytes. Só que você consegue atingir latências muito baixas, latências muito abaixo de 1 milissegundo. Então você tem um equipamento muito performático para operações muito críticas. E outra linha de equipamento seria o Flash Array XL. Esse Flash Array XL é o Flash Array X, só que com a capacidade de expansão de capacidade maior. Na apresentação tá 5.5 petabytes, mas isso hoje em dia chega a 7.5 petabytes. Então você tem uma latência muito baixa, muito abaixo de 1 milissegundo, só que com a capacidade de armazenamento muito alto. Então o XL ele junta escalabilidade junto com performance. O X você tem performance e escalabilidade muito alta. O X, performance muito optimizada, e o XL, performance muito optimizada e capacidade muito, escalabilidade muito optimizada. Interessante dessas linhas de equipamentos, diferente. Acho que precisou sair. Alô? Oi. Desculpa. Diga. Tranquilo. Diferente de outros produtos ofertados por outros fabricantes, todas as funcionalidades da Pure Storage que são disponibilizadas pela fabricante, elas já vêm nativamente habilitadas dentro dos equipamentos. Então, no mundo Pure Storage para armazenamento, não existe o conceito de licenciamento. Então, toda funcionalidade já vem entregue junto ao equipamento. Acesso E perpétuo, né? perpétuo. Uhum. E você tem, se foi adquirido um equipamento hoje, saiu uma nova funcionalidade amanhã, essa funcionalidade, como não existe no mundo da Pure Storage licenciamento, por mais que seja uma nova funcionalidade, que implemente um novo conceito, você vai ter direito a essa funcionalidade sem a necessidade de aquisição de nada mais. É feito através de atualização de software, né? Atualização de firmware. Então, até mesmo para a questão de expansão do ambiente, diferente de outros fabricantes, quando você precisa expandir um desses equipamentos, o comum seria você também ter que adquirir licença de gerenciamento para aquela capacidade de armazenamento adicional que você está colocando no ambiente, para aqueles discos adicionais que você está colocando no ambiente. Na Pure Storage você já não tem isso. Então, como não existe licenciamento, você vai expandir os seus discos, vai expandir a gaveta, vai colocar mais discos, e não vai ter necessidade de adquirir nenhuma licença. Então, a única coisa que você vai ter que adquirir é, de fato, os discos de expansão para armazenamento. Isso serve também para replicação. Então, se você tem um ambiente que é único e você precisa... você tem somente um site, você decide criar um novo site, você adquirindo um novo equipamento, você não tem a necessidade de aquisição de licenciamento para fazer essa replicação, tanto síncrona quanto assíncrona.
Então, o equipamento ele trabalha tanto com replicação síncrona quanto assíncrona, e tem redundância entre as suas controladoras, o que faz a preservação dos dados. Então, caso uma falha, a outra assume sem perda de performance, ela consegue garantir o funcionamento com até 50% da capacidade performática, sem diminuir a capacidade performática, né? Então, com 50% do processamento, ela consegue manter todo o desempenho da máquina quando tinha duas controladoras. Então, é altamente redundante e de alta disponibilidade. Você não tem problema performático em caso de algum incidente com alguma das controladoras. Fernando, só um minutinho. Eu. Marcelo Batista, quem é, Marcelo? Sim, Marcelo Batista, ele é o líder lá da área da avançada. Legal. Precisa fazer um repasse para ele de alguma informação? Não, acho que a gente pode continuar. Batista, Opa, bom dia, tudo bom? bom dia. Consegue Joia. me ouvir? Sim, a gente está vendo aqui a apresentação da solução da Pure Store. Basicamente começou aqui, né? Ele apresentando aí uma solução all flash de armazenamento que cabe muito bem aí às necessidades da avançada, né? Então, basicamente ele falou dessa linha Flash Array, que é uma mais voltada à performance de modo geral, né? E tem a linha C, X e XL com capacidades e respostas distintas. E desde a C já nos atende, tanto em capacidade quanto em tempo de resposta. Então, acho que a gente pode seguir daqui para frente. Não, tranquilo. Qualquer dúvida também, a gente está à disposição. Esse material é o material que eu posso passar para vocês também, para vocês conhecerem um pouco mais. Tem alguns outros materiais que também, se vocês tiverem interesse, a gente pode estar passando para vocês conhecerem um pouco mais a Pure Storage, como que funciona. Então é bem tranquilo dessa parte. Como o Marcelo Fenol tinha comentado, né? A gente estava falando sobre as famílias de produto da Pure Storage, que é a líder aí de armazenamento ao flash hoje em dia no mercado. Já há 9 anos já é líder, né? Então, dentro do portfólio dela para armazenamento ao flash, que melhor atenderia o ambiente de vocês, tem a família Flash Array C, X e XL. Como eu tinha mencionado anteriormente, ele não tem licenciamento, então todas as funcionalidades vêm nativas, entregue junto com o equipamento. Você não precisa adquirir nenhuma licença, não existe licença a ser adquirida no mundo de armazenamento Pure Storage. Além de ter uma capacidade bruta de armazenamento muito grande, você tem uma capacidade de armazenamento efetiva muito alta, porque a Pure, em relação às outras fabricantes, ela consegue aplicar uma taxa de DDR, que é uma taxa de data reduction em cima do que está sendo armazenado, de maneira muito alta, porque o desenvolvimento da Pure em cima do software que roda desses equipamentos é muito grande. Então, ela conseguiu chegar e desenvolver um sistema operacional, desenvolver o Purity, que ele faz com que dependendo do dado que esteja sendo armazenado lá dentro, você consiga atingir de maneira fácil taxas de reduções de 5:1 até 10:1. A gente tem rodando em alguns clientes. Então, você, dependendo do tipo de dado, claro, que está armazenado lá dentro, você consegue atingir taxas de reduções muito altas. Não seria o nosso caso, só para eu te dar uma informação, porque no ambiente da avançada, a parte de arquivos, muitos deles são arquivos criptografados, que tem baixa taxa de compressão, né? Outra parte também é o Elasticsearch, banco de dados, que também não tem uma compressão muito alta. A gente está imaginando aqui um cenário de no máximo 2:1. Eu ia até perguntar para vocês, porque a gente analisou o edital, a minuta de vocês, né? E lá a gente viu essa taxa de 2:1. Eu ia até perguntar um pouco mais sobre esses dados que de fato seriam armazenados nesses equipamentos. Mas essa taxa de 2:1 é uma taxa segura, você consegue garantir através das ferramentas, né, de modelagem, do sizing ali, então você consegue definir e aplicar essas taxas de redução e garantir isso, que vai ter essa taxa de redução aplicada. Só que quanto melhor for descrito o que será armazenado dentro desse equipamento, melhor para todas as fabricantes em geral, dela conseguir
provisionar essas capacidades, fazer a modelagem, fazer o sizing para ver qual equipamento que melhor atenderia ao ambiente. Mas essa taxa de redução de 2 para 1 é bem tranquila, bem segura. Eu vou dar só Então, uma confirmadinha, uma relida ali no ETP, porque, salvo engano, a gente colocou esses percentuais, tanto de um quanto de outra. Mas sim, como muita gente mexe e corremos o risco de, numa revisão, alguém ter tirado, mas eu vou dar uma revisada lá, porque eu tenho quase certeza absoluta que está lá, tá? tranquilo. Não, talvez eu possa ter. É mais provável que Uhum, possa ter passado um batido aqui do meu lado. Eu perfeito. cheguei a ver algumas coisas em relação a. Até que vocês colocaram alguns dados do equipamento atual de vocês, né? De Isso. Uhum, performático. Então, a gente prossegue aqui. E aí depois tem alguns pontos que eu queria tirar dúvida com vocês lá em claro. relação às especificações. Uhum, Então, dentro dessa família, dentro do Flash Array, né? Você tem o Purity rodando. Esse Purity, igual eu falei, ele entrega uma taxa de redução muito elevada. Taxa de redução de 5 para 1, 10 para 1, então são comuns de serem encontradas. Disponibilidade na casa dos 6 noves, então você tem 99,9999% de disponibilidade dos dados e criptografia. A criptografia, como o Purity e a Pure, como a Pure Storage nasceu em cima do Storage All Flash, nasceu em cima do NVMe, ela veio trabalhando e desenvolvendo seus equipamentos e o software, que seria o Purity, de maneira muito avançada. Então, ela garante a tal ponto, é tão avançado o desenvolvimento de software dela, que ela garante um bom desempenho e uma performance muito alta com os dados criptografados. Então, a criptografia dentro do Pure Storage ela é nativa. Você não consegue desabilitar tanto criptografia como taxa de redução. Não tem essa opção porque a Pure confia nele que não vai ter queda de desempenho. Então ela garante para você que não tem queda de desempenho com a criptografia habilitada ou desabilitada seria a mesma coisa. Então, isso é uma funcionalidade nativa do Purity, do Pure Storage, que é a criptografia e taxa de redução. O administrador da máquina não consegue desabilitar essas duas funcionalidades. A Pure não dá essa possibilidade de desabilitar, justamente porque ela confia no produto dela e ela sabe que não vai ver problema com aquilo, não vai ver perda de desempenho, não vai ver. Não gera nenhum impacto negativo ao ambiente, somente benefícios. Então, são duas funcionalidades que são nativas, que são habilitadas e não tem como ser desabilitadas. É a taxa de redução, é o DDR, e a criptografia. Outro ponto outro ponto também, uma funcionalidade muito interessante da Pure Storage é a proteção em relação à proteção de dados, né? Hoje em dia tem se aumentado cada vez mais, né, a preocupação com segurança, com proteção de dados, principalmente com os ataques de ransomware, né? E a Pure tem uma funcionalidade que também não precisa ser licenciada, não existe licença para isso, ela só precisa ser habilitada, que é o Safe Mode, que é uma funcionalidade de mitigação de ataques contra ransomware. Então, ela trabalha ali com os snapshots imutáveis, né? Você consegue fazer um gerenciamento desses snapshots imutáveis para garantir um RTO de até 5 minutos. Então, você consegue, em caso de um ataque, ou até mesmo ele consegue fazer análise preditiva dentro dos equipamentos com base nesse crescimento dos volumes, ele consegue te mandar o alerta e falar, ó, tá acontecendo alguma coisa, e você consegue parar aquilo, né? Você consegue interromper aquilo e voltar ao seu ambiente muito rápido à produção, para até 5 minutos atrás, dependendo da configuração do seu Safe Mode, das políticas do seu Safe Mode. Então é uma funcionalidade de segurança que tem sido muito benquista, né? E tem sido todo o incremento de segurança tem sido muito benquisto por todos. E essa é uma funcionalidade que
a Pure trabalha com o Safe Mode, né, uma funcionalidade bem completa, só que ela não é restritiva a outros fabricantes. Você tem outros fabricantes, né, que para nível de concorrência no processo licitatório, você tem outros fabricantes que têm soluções parecidas, e a gente vê isso até como sugestão dos requisitos de especificações de vocês, colocar alguns itens em relação a isso para terem acesso a uma funcionalidade de segurança e mitigação de ataque contra ransomware ali. É possível controlar o tempo de retenção? Sim, você gerencia as políticas da retenção, então é bem gerenciável. A política é definida pelo cliente. Sim, pode depois nos passar essas sugestões aí, que serão Sim, sempre bem-vindas, tranquilo. sim. Aí, talvez, aproveitando, né, Marcelo Fenol, Marcelo Batista, acho que tem todo o mote. Ao habilitar esse produto, essa funcionalidade de storage, ela é feita através da troca de chaves da máquina e uma chave da engenharia do fabricante, tá? Uhum. Então, o que isso implica, né? Implica que mesmo se o administrador da máquina quiser desabilitar essa funcionalidade, ele não consegue. O que a gente comenta, se um hacker entrasse fisicamente lá, colocasse uma arma na cabeça do administrador, ele não conseguiria desabilitar isso. Então, para quê? Para gerar a proteção contra o ransomware, porque às vezes o ransomware, dependendo de como ele foi codificado, ele toma controle da parte administrativa da máquina. Exato. Mesmo ele tendo controle administrativo da máquina, ele não consegue apagar os pontos de restore nessa tecnologia, tá? Porque tem uma chave externa. Uhum. Ela é uma funcionalidade que, para ser habilitada, você precisa fazer essa troca de chave junto à engenharia, junto ao suporte da Pure, e para desabilitar também você precisa fazer essa troca de chaves. Então isso garante a imutabilidade. Alô? Oi, consegue ouvir? Sim, deu uma falhadinha, mas já voltou. Não, tranquilo. Então você garante a integridade ali daquele snapshot, né? Daquele instantâneo, daquele imutável. Perfeito. Como você tinha comentado aí em relação a ter de fato uma equipe reduzida, esse storage é um de gerenciamento muito simples de ser gerenciado. Então você consegue fazer. Isso daqui é referente às políticas ainda do Safe Mode. Então você tem ali snapshots imutáveis, você vai limitar os acessos àquelas informações até 5, né? 5 contatos autorizados para fazer esse contato com o suporte da Pure, para fazer essa habilitação ou desabilitação das funcionalidades. Você tem o tempo de retenção, né? E a possibilidade de segurança dos dados. Você consegue garantir a segurança do seu equipamento e voltar de forma rápida ao seu estado de produção em caso de acontecer um ataque de ransomware aí. Como eu estava mencionando, em relação à parte de gerenciamento e implementação é muito simples. Então você tem, quando chega o equipamento para vocês, vai chegar uma caixa com equipamento, a média de instalação e configuração são de 30 minutos por chassi, pro equipamento ali, para o chassi, né? É de muito simples a implementação, a configuração e a manutenção disso é muito, muito simples. Conecta 6 cabos e tem um manual dentro da caixa. Então, em meia hora você consegue subir esse storage e já está pronto para a criação dos volumes, para a criação das LUNs, para colocar o ambiente já para funcionar. Então é de muito simples implementação, configuração. Antes está falando de cabo aí, ele é compatível com o Switch Faber Channel, né? Sim, eu vi até que vocês têm descrito lá, né, o switch Faber Channel lá, o MDS da Cisco. Exato. É um switch também que a gente já trabalha, né, fornece há alguns anos com a nossa parceria junto à Cisco e tem implementações em diversos clientes desse storage com essa linha de produtos, com a família MDS da Cisco. Switch também de alta confiança, de alta confiabilidade. Perfeito.
Tem, em referente ao suporte da Pure, né? Vocês têm a Pure, vocês não, o equipamento da Pure tem a funcionalidade de alertas, né? Um sistema de call home junto à fabricante. Aqui a gente vai falar um pouco no slide sobre o Evergreen, que é de fato o suporte e garantia do equipamento, mas em relação à parte somente de suporte, de atendimento junto à fabricante, de abertura de chamado, a Pure tem uma solução de gerenciamento que é chamado Pure One, que você consegue fazer você centraliza o gerenciamento desses equipamentos. Então, se você tem mais de um storage, você vai centralizar esse gerenciamento, e você vai ter um nível de percepção de todos os seus equipamentos dentro dessa ferramenta centralizada, uma ferramenta que fica na nuvem. Você tem administração local, claro, do equipamento, mas você tem acesso a essa ferramenta de administração em qualquer lugar que você tiver e de forma muito segura, de forma com autenticação muito segura. Deixa eu te interromper rapidamente. Ele também permite a gestão separada? Porque, por exemplo, como a gente tem aqui a ICPI avançada, seria, por exemplo, produtivo, que imagina o cenário, tá? Que eu tenha 2 storages para ICP, 2 storages para avançada. Então, que eu tivesse ambientes distintos para a gestão desses, né? O técnico A, ele acessa lá, ele vai enxergar os 2 storages da ICP, e o técnico B acessa, vê os 2 storages da avançada. Permite isso também? Permite. Você faz o gerenciamento e o controle de acesso. Você pode ter um usuário com acesso a todos esses equipamentos, para fazer um administrador com acesso a todos esses equipamentos, e você consegue fazer a segmentação de privilégio, de nível de acesso para todos os usuários que forem ter acesso a essa ferramenta. Perfeito. E aí, dentro dessa ferramenta, você tem o sistema de suporte. Então, dentro da ferramenta de gerenciamento, você já faz a abertura direta com a Pure Storage. E a Pure Storage também, caso ocorra algum incidente dentro da ferramenta, algum problema com o equipamento, ou alguma necessidade de atualização, a Pure Storage, ela fica ciente disso, ela entra em contato com o cliente, e em caso de alguma falha de algum componente, a engenharia fica sabendo dessa falha de maneira instantânea para já tomar as tratativas junto com vocês para poder fazer a troca daquilo, fazer a solução do problema. Então, é uma ferramenta de gerenciamento que engloba a parte de suporte e manutenção ali, e desse contato junto com a fabricante. Então, através dali você consegue ter contato direto com a Pure Storage, fazer o gerenciamento dos chamados, programar atualizações e ficar ciente de todas as interações que a máquina teve, todas a forma gerencial, né, os relatórios gerenciais desse equipamento, dentro de uma ferramenta centralizada que seria esse Pure One, e fazendo esse controle de acesso que você mencionou aí. Fala só um pouquinho dessa parte de atualização, de updates, como é que funciona lá? É diretamente com eles? É por intermédio daqui da prestadora, né, da contratada? Vocês têm as duas opções. Vocês têm a liberdade, tendo acesso a essa ferramenta de gerenciamento, vocês têm a liberdade de fazer isso junto com a fabricante, ou por parte da integradora. A gente, nos nossos clientes, a gente se coloca à disposição, né, para prestar esse suporte, fazer essa ponte junto à fabricante para fazer acompanhamento, atender às solicitações, os chamados, tirar dúvidas, solucionar incidentes, fazer esse intermédio junto à fabricante. Então, fica as duas opções. Pode ser feito tanto via integradora quanto via direta com o fabricante. Uhum. E dentro do modelo de garantia do Pure Storage, você tem o modelo Evergreen. Esse modelo ele se diferencia hoje entre o Evergreen Forever, Evergreen Flex e Evergreen One. O Evergreen One é o modelo de garantia básico da solução. Então você tem a garantia com o fabricante pelo aquele determinado período definido no edital, né, definido no contrato, e você tem a garantia tanto dos equipamentos de hardware quanto de atualizações, todas incluídas pelo fabricante. O Evergreen Forever é um modelo de negócio que a Pure tem, que ela garante para você a atualização do chassi. Então,
quando você adquire um equipamento com essa garantia Evergreen Forever, você tem direito a cada 3 anos de fazer a troca do seu chassi. Então, por exemplo, vamos supor que vamos supor que vocês tinham aí no seu ambiente, ou vocês adquiriram no seu ambiente, um equipamento, um Flash Array C, um C50, por exemplo, que é um modelo de equipamento. Esse equipamento, se ele após 3 anos de Evergreen Forever, se esse equipamento for atualizado, tiver que atualizar, se sair uma nova versão dele, porque, por exemplo, hoje é o C50R4, a versão R4 do C50. Se daqui 3 anos sair a versão R5, o Evergreen te garante que você tenha as controladoras trocadas para a versão R5. Então, é um modelo de negócio que você tem a atualização do seu hardware, você tem a atualização das suas controladoras para sempre ter a última tecnologia da fabricante. Então, a cada 3 anos, a fabricante vai lá e troca a sua controladora. Discos não, né? Tecnologia Discos de disco não. também, todo Disco hardware. também? Ah, todo Isso hardware. também, isso. Tá. Mas você consegue, desculpa estar te interrompendo toda hora, tá? Mas Então, você a consegue gente tá fazer uma proposta, uma estimativa para a gente ter uma noção de diferença de preço de um equipamento X aí com uma garantia do modelo One, modelo Forever, para a gente ver o tanto que acresce isso no custo, para a gente conseguir balizar, fazer uma avaliação se isso é viável ou não? Conseguimos, né, Robson? Sem... Sim, a gente consegue sim fazer uma quote lá com o fabricante com essas 2 formas aí de suporte, tá? E dentro desse modelo Evergreen, se você precisar, no caso de um equipamento, você precisa expandir o seu equipamento, você precisa de um equipamento maior. E com a nova tecnologia de disco, você só vai pagar o disco adicional que você quer expandir, porque os seus discos são aproveitados nessa troca. Então, você usa os discos antigos, vamos supor que você vai sair de 50 para 60 teras. Você vai comprar 10 teras porque os outros 50 você já tem garantido dentro do Evergreen. Então, é um modelo de negócio bem interessante. O modelo de garantia e suporte. E o modelo tradicional como das outras fabricantes, que é o modelo tradicional, que é o Evergreen One, né? Que é o modelo tradicional de garantia, que garante ali suporte e manutenção da máquina durante aquele período contratual. Então, essas são as modalidades de suporte que a Pure oferece. Foi de forma bem breve. Você não falou, mas eu queria perguntar alguma coisa sobre a integração de vCenter e de Visan com a solução. A integração pode ser feita via API ou via plugin dentro do vCenter. Então, são soluções que têm capacidade de integração. A Pure ela é análoga à ferramenta que vai ser executada. Então, você não tem problema de incompatibilidade com outras soluções que forem utilizar desse sistema de armazenamento. Perfeito, então é tranquilo, né? Em relação a... Eu vou abrir aqui. Okay. Desculpa, Fernando, me fugiu o nome aqui, cara. Inclusive, ele tem aquela funcionalidade que, com a ideia lá do vCenter, quando você é um provedor, uma nuvem, que ele consegue fazer uma métrica de consumo por VM. Eu esqueci essa unidade, para você tentar bilhetar por VMs, essas coisas, entendeu? Entendi. Isso hoje a gente não usa, mas a gente pensa, por exemplo, num serviço futuro de fazer um storage em nuvem, né, para uma retenção terciária de dados aí, né? E esse tipo de recurso ele tem, né? O Pure, né? Ele seria o protocolo S3, Isso. né? Isso, S3, exatamente. Ele via protocolo S3 é compatível Perfeito. perfeitamente, integrável. E reforçando como o Fernando falou, né? Sem nenhuma necessidade de aquisição de nova licença. Nativo, beleza. Nativo. Então, a gente fez uma análise aqui das minutas de especificações de vocês para o ambiente avançado produção, né? Que é o ambiente onde vocês solicitaram ali o equipamento ao flash. Ok. E aí, dentro dessas especificações, teve alguns pontos, se eu não me engano, foram 3 pontos que
dificultariam a participação da Pure Storage, mas não são pontos que a gente considera críticos e que enfraqueceria o processo ou diminuiria o nível de equipamento de vocês aí com fornecimento. É que são pontos que um deles vai contra ali a questão do All Flash NVMe, e os outros são só detalhes a nível de fabricante, que um fabricante consegue trabalhar dessa forma, o outro trabalha de outra, mas sem perda nenhuma para o ambiente, nenhuma de desempenho para vocês. Me explica então pontualmente Tranquilo. O que seriam os pontos críticos? Um dos pontos que a gente viu é que essa questão do licenciamento para expansão de cache através de adição de SSD. Esses equipamentos NVMe, esses equipamentos all flash, eles trabalham com um conceito um pouco diferente de cache. Eles têm aceleradores de escrita e de leitura que não são expansíveis através de discos SSDs. Então, é uma arquitetura de trabalho diferente um pouco de um storage híbrido. Então, essa expansão de cache, ela não é mensurada da mesma forma do que um storage híbrido. Então, esse é um ponto de dificuldade. Ficaria adequado se o texto a gente retirasse a parte aí via edição de discos SSD específicos para tal funcionalidade, como, por exemplo, expansão de cache global via memória ou dispositivo específico para tal funcionalidade? Mas não só a parte via adição de disco, mas também a métrica de cálculo é diferente. Então, como você usa aceleradores, você não consegue mensurar, eu não consigo mensurar no Pure Storage que eu tenho 1 tera de cache. Entendi. Ele consegue fazer isso através de desempenho. Então, é uma arquitetura diferente, é uma arquitetura que não só a Pure Storage, mas outros fabricantes também trabalham dessa forma, né, nos seus equipamentos all flash. Então, o ideal era retirar mesmo esse item. Isso, você pode você poderia colocar algo no sentido de garantir expansão de desempenho através na verdade, retirar. Se você está pedindo uma volumetria para um equipamento all flash, para um equipamento NVMe, não se tem necessidade de ter essa expansão de cache delimitada e mensurada dessa forma. Isso é feito através de acelerador direto nos flashes, né, nos flash models. Então você tem dentro dos flash models aceleradores de entrada e escrita, que eles fazem a função de um cache, mas só que não são mensurados como um cache num sistema de storage híbrido. Batista, para você tá ok? Fernão, vamos ver, vamos dar uma conversada primeiro. Perfeito. Sim. Qualquer dúvida também a gente está à disposição. A gente tem total acesso também, a parceria muito forte com a Pure Storage, né? A gente tem total acesso, caso vocês tenham alguma dúvida técnica que eu não consiga sanar, ou se vocês tenham interesse de conversar também com o fabricante, a gente tem essa porta aberta com o fabricante para poder explicar melhor um pouco a nível de arquitetura para vocês. Então, isso é bem tranquilo para a gente. Fernando, eu acho que a melhor sugestão aí nesse momento, que aí a gente vai discutir o fenol, você, em vez de retirar o item, sugerir uma redação para que te atenda. Tranquilo. Entendeu? Assim, sempre considerando que qualquer especificação que selecione apenas a Pure, a gente também vai conversar com outros. Não, sim. A gente. Então, a ideia é que você melhore a redação, né? Trabalhar junto com a gente para melhorar essa redação aí, sem descaracterizar para os outros parceiros, entendeu? A gente também não tem interesse em tirar a competitividade do processo, em si agregar junto às especificações de vocês, para vocês de fato conseguirem ter o melhor equipamento dentro daquele custo esperado para vocês. A gente não tem interesse em restringir o processo, porque não adianta fazer um processo restritivo, quanto mais competitivo, melhor. Como ele não trabalha com esse conceito de cache, e sim
com o conceito de acelerador de escrita e leitura, esses aceleradores de escrita e leitura são redundantes entre as controladoras. Então, nesse item 2.4, onde ele fala que as controladoras devem ser redundantes entre si, elas são redundantes entre si na Pure Storage e funcionarem no sistema ativo-ativo. Elas funcionam no sistema ativo-ativo como mecanismo de espelhamento de escrita da memória cache. Como ele não trabalha com o conceito de cache, com o conceito de aceleração, e ele já garante através do ativo-ativo, como solicitado anteriormente, então é somente esse trecho que fala sobre o espelhamento de cache que não atenderia, porque ele não trabalha com esse conceito de cache. Então o ativo-ativo já garantiria esse espelhamento síncrono aí entre as controladoras. Ok. Isso tudo que os pontos que a gente está mencionando aqui, eu vou estar passando para vocês isso, por e-mail, e inclusive junto com aquela funcionalidade que eu falei para vocês em relação às funcionalidades de segurança lá do Safe Mode, não são exclusivas do Safe Mode, outros fabricantes têm, não é restritiva a participação, é só uma questão de adequação para vocês terem acesso a uma funcionalidade que vai ser boa para o ambiente de vocês, né, em relação à parte de segurança. Perfeito. Um outro ponto de atenção que a gente observou é onde ele fala da criptografia. Então, no item 2.16, ele fala que a criptografia poderá ser solicitada ativada ou não. No mundo Pure Storage, igual eu mencionei para vocês, a Pure garante performance com a criptografia habilitada. Então, essa é uma opção que não tem como ser desabilitada. Tanto a criptografia quanto o Data Reduction. Uhum. Então, é uma funcionalidade que é nativa e que já vem habilitada. Então, para a gente, esse é um item impeditivo, porque é uma funcionalidade que já vem habilitada. De acordo. Apontado aqui. Esses foram os itens Foram somente 3 itens de atenção que a gente teve de apontamento em relação ao ambiente de vocês. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Eu vi no ETP de vocês que hoje em dia o equipamento de vocês entrega uma latência por volta de 5 milissegundos, é correto? Para avançada, né? Isso. É isso, né, Batista? A média é essa. Sim. Hoje, como que vocês, com esses 5 milissegundos, com a taxa de... Eu vi que parece que a latência de vocês, nível de performance de equipamento, são 5 milissegundos e 50 mil IOPS, né? E a ideia seria dobrar essa... Isso aí porque a avançada, ela vem crescendo aí ao longo dos anos bastante, então a gente não pode comprar uma máquina para o cenário de hoje, a gente tem que comprar uma máquina que nos atenda daqui a 5 anos, né, quando ela tiver no final de vida útil. Então essas estimativas que nós fizemos pensando aí na capacidade máxima dela daqui a 5 anos, para que ela continue ainda funcional. Fernando, a gente dobra a nossa capacidade de assinatura a cada 4 meses. Então, se hoje você está pensando ali, está vendo a análise ali em cima de 50 mil IOPS, 40 mil IOPS, vamos ser conservador e colocar que eu daqui a 6 meses vou estar trabalhando a 80 IOPS, 80 mil, né? A 90 mil. E a ideia é que esse storage aí seja a longo prazo, né? A gente trabalhe com ele com formato de LTS, né? No mínimo ali uns 5 anos para a infraestrutura. Então, dentro do portfólio da Pure, como eu falei, você tem 3 linhas de produtos. Então, o Flash Array C, o Flash Array X e o Flash Array XL. Você tem um produto com custo diferente, visando cada nível ali de equipamento. Então, como eu tinha mencionado, o Flash Array C, ele é voltado à grande capacidade de armazenamento. Então, você tem uma grande capacidade de armazenamento com uma baixa latência ainda. Essa baixa latência, ela... equipamentos, isso vai variar do ambiente, né? Só que aí é feito um estudo antes no ambiente do cliente,
para a gente de fato definir essa latência que essa máquina vai conseguir trabalhar. Só que, por exemplo, no FlashArray-C você tem máquinas que trabalham abaixo de 1 milissegundo, só que você tem máquinas que no ambiente ela está trabalhando ali entre 1,5, 2 até 2,7, 2,8 milissegundos de latência. E aí você tem um produto do FlashArray-X que ele trabalha sempre abaixo de 1 milissegundo, ele é uma proposta de trabalhar na faixa de microsegundos, né, de nanosegundos, quer dizer, né, de 150 nanosegundos ali, e o FlashArray-XL que trabalha nessa mesma faixa de latência com a capacidade de armazenamento muito grande. Então, a Pure ela tem 3 linhas de produtos que variam os custos de acordo com esses produtos. A Pure ela consegue garantir, inclusive dentro do FlashArray-C, dependendo da análise do ambiente, isso é uma coisa que a fabricante, a engenharia da fabricante que faz esse estudo, para conseguir garantir que ela vai te entregar uma latência baixa. Como essa é uma máquina que varia um pouco a latência, em alguns ambientes, em diversos ambientes, inclusive aqui em Brasília, e ambientes governamentais, você tem essa máquina trabalhando abaixo de 1 milissegundo. Em alguns outros clientes, você tem ela trabalhando na faixa de 2 a 3 milissegundos ali. Então, a gente menciona isso até para a gente conseguir, ou caso for necessário, fazer se vocês tiverem interesse, porque essa é uma máquina de custo-benefício muito alta, então ela é uma máquina muito competitiva. Hoje, de armazenamento ao flash, a gente consegue entrar de maneira muito competitiva nos processos com esse equipamento. Então a gente tem alguns modelos até de editais onde participou esse equipamento, que o preço ficou muito abaixo dos outros fabricantes. Então é uma linha muito agressiva, só que para ser definida a latência e para se ter uma garantia da latência junto ao fabricante, talvez seja necessário um pouquinho mais de aprofundamento dentro do ambiente. E aí, se vocês tiverem interesse de ver também, se a gente puder passar para vocês alguns processos que a Pure Storage também tem participado, até para vocês terem ideia de como que está a nível de preço, nível de negócio, a gente pode estar passando para vocês também. Sim, essa parte de documentação nos ajuda, principalmente preço, né? Porque a coisa mais difícil que a gente tem hoje aqui é fazer estimativa de preço. Então, isso ajuda bastante. A outra parte que você comentou, eu não entendi se vocês estão querendo fazer um estudo do nosso ambiente, se vocês estão precisando medir para você ter uma resposta, se você tem um receio de que aqueles 5 milissegundos, que é o que a gente colocou aí no TR, se ele pode ser um impeditivo, um risco para vocês. Então, né? Porque o solicitado em especificação são 2 milissegundos com 100 mil IOPS. Isso. A gente precisaria, para garantir isso, via contratual, via comprometimento, a gente talvez precisaria de conhecer um pouco mais o ambiente de vocês e talvez até o fabricante conhecer um pouco mais o ambiente de vocês. Mas essa máquina, ela pode ficar na faixa de 2 e 3 milissegundos, só que é uma máquina muito competitiva. Então, se talvez vocês teriam a possibilidade de abertura de até 3 milissegundos, ela pode trabalhar abaixo de 1 milissegundo, então isso a gente gosta de ver com o cliente, porque é uma máquina de custo muito mais baixo do que as outras, só que de qualidade muito boa, de confiabilidade muito boa. Aí, né, final, é como você colocou lá no início, que essa tecnologia All Flash veio caindo de preço, né? A Pure nasceu All Flash, em determinado momento, ela entendeu que poderia abrir um pouco a mão da performance para cair mais o preço. Então, a questão acaba sendo o seguinte: a gente tem a máquina X, que eu tenho garantidíssimo 101% que ele vai dar abaixo dos seus 2,5, tá? Que é uma máquina de custo padrão. E a Pure lançou uma nova máquina, que é a máquina série C, que ela pode dar abaixo de 2,5, mas ela não é tão garantida. Essa é a dúvida do Fernando, né? Enfim, a parte técnica. Cara,
será que a gente apresentar essa máquina que tem um custo aí em torno de 60%, 70% da outra máquina, atende o cliente, ou eu tenho que priorizar 100% a questão da latência e dos IOPS aqui? A gente sabe que vale, então, está no edital, mas como ainda está nessa fase, eles ficam nessa dúvida. Batista. Batista. Estou ouvindo. Opa, veja se você pode comentar a respeito disso, porque essa questão de tempo de resposta e número de operações é muito mais afeto aí ao teu negócio do que a minha visão aqui, né? Então, veja se você pode comentar um pouquinho, por favor. O que acontece é o seguinte, a gente hoje trabalha com um tipo de armazenamento híbrido, né? E aí a ideia é que a gente tenha realmente uma queda dessa latência aí, porque o ambiente vai crescer. Trabalhar acima de 5, acima de 4 milissegundos, a gente já está, inclusive, trabalhando com o que hoje storages híbridos vão entregar para a gente. E aí a gente acaba comprometendo, inclusive, a visão de manter o equipamento saudável nesse período de 5 anos, entendeu? O edital aí, inclusive, ele está prevendo acho que 100 mil IOPS por segundo, né? Isso. E foi até um ponto que a gente tratou com eu e o Fernando, a gente já discutiu isso. Assim, a tendência da grande maioria dos storages ao flash aí é trabalhar acima disso, é trabalhar com 200 mil IOPS, 250 mil IOPS por segundo, né? Então a gente já deu uma reduzida aí para isso, para que tecnologias um pouco mais restritas consigam participar da seleção e atendam à nossa necessidade, tá? Com relação ao tempo de resposta, a gente tem uma característica aqui que eu não sei se o Fenol chegou a passar para vocês, mas o nosso storage, ele é quase que exclusivamente para servir a um portal, a uma aplicação de governo. Ela não tem uma finalidade de file system para usuário, ele não tem uma finalidade de atendimento a clientes internos. Então, assim, a gente precisa prover para a população uma solução, e ela é uma solução que, nativamente, ela é lenta, porque ela envolve geração de chaves, certificados, criptografia e tudo mais. E aí, até entrando na seara que você fala, mas não tem como a gente desabilitar criptografia. Eu, como analista de segurança, e já vivenciando a área de criptografia há algum tempo, sei que criptografia sobre criptografia não é algo saudável, né? É a mesma coisa de vou simplificar aqui para entender. É como se você somasse para criptografar e na hora de criptografar de novo, o teu algoritmo fizesse subtração de 1, entendeu? Então, existe esse risco também. E aí o que acontece? Quando você está pensando em tempo de resposta, mesmo que você alegue, o meu chipset, o meu software de criptografia não tem latência para adicionar latência a isso, a gente sabe que no modelo criptográfico sempre vai ter latência, né? Então eu estou adicionando a latência da minha aplicação na geração de chaves, mais a latência do storage, mais a latência da rede e tudo mais. Então, assim, a ideia é que a gente trabalhe realmente com essa margem de até 3 milissegundos. Até 3 milissegundos para a gente é aceitável, porque essa máquina, a nível de documentação garantida pela fabricante em datasheet, ela vai até 4 milissegundos. No sizing que a gente fez estimado para o ambiente de vocês, ela dá dentro dessa margem de 3 milissegundos. Então, ela é uma máquina de excelente qualidade, de excelente performance também, que ela nunca vai passar de 4 milissegundos. E para o sizer feito para o ambiente de vocês, ela está dentro dessa margem que vocês falaram, de até 3 milissegundos. Então, talvez, se vocês se
visando vendo esse ponto de vista, e até pensando na questão até de custo, igual o Robson falou, ela é 60%, 70% com custo inferior a outra máquina, ela, 1 milissegundo de latência ali, não gere um impacto negativo no ambiente de vocês a esse nível. Com um custo muito mais abaixo no processo. Perfeito. Entendi. Batista, só para entender, esse tempo de resposta, ele é máximo ou ele é média? Eu acho que é o tempo de resposta máximo, né? É máximo. É o Tá. máximo. Perfeito. Então é importante isso, Fenol. A gente não especificou isso como o tempo de resposta máximo. A gente acha que só colocou o tempo de resposta. Eu estou anotando aqui para acrescentar. A gente É consegue máximo. até ver aqui. Fernando, fala um pouquinho sobre qual é a arquitetura de discos que usa essa máquina do tipo C aí. São SSDs, dupla camada, tripla Discos camada? NVMe, os discos padrões QLC. Então são discos de alta resiliência. Então, essa máquina que a gente está propondo para vocês é uma máquina que não vai com os discos muito grandes, não vão com os discos grandes, vão com os discos menores. Só que foi lançado recentemente pela Pure Storage, né? Os discos QLC com capacidade de 75 teras por discos. Então você tem um disco com a capacidade de armazenamento muito grande, discos bastante resilientes. Eles são bastante seguros, né? Bastante com bastante capacidade de armazenamento. E são hot swap? Sim, hot swap. Tá. Essa máquina, ela é toda hot swap, controladora, todos os componentes são hot swap. E ele funciona, o padrão dele é RAID 6, RAID 5, ele tem um padrão ou ele é flexível? É flexível, mas não, RAID 6, né? Isso. RAID 6. RAID 6, né? Tá. Outra coisa, vocês observaram ali, no nosso estudo, a gente tem um storage híbrido e esse storage é o flash. Só que as nossas pesquisas de preço os produtos estão muito próximos. Se vocês conseguirem ofertar um storage all flash, para onde a gente pede ali um storage híbrido, né, e gavetas de expansão com preço acessível, isso também será aceito, tá? Sim. A gente tem esses pontos de dificuldades que a gente mencionou para vocês. Eu também analisei a parte de especificação de storage híbrido. Esses mesmos pontos se aplicam ao storage híbrido de vocês. Então, teriam que ser alterados ali. Perfeito. Eu anotei tudo aqui, o que você me passou. Eu vou passar para vocês também, Correto. vou registrar isso junto com as sugestões de alteração. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à total disposição para conversar com vocês. Se vocês quiserem ter algum contato com o fabricante, a gente consegue a engenharia do fabricante para poder esclarecer algum ponto de forma mais clara do que eu estou passando para vocês, expressando para vocês. Essa abertura com o fabricante é total e eles têm total interesse também no projeto de vocês e a gente também, no que a gente puder colaborar com o projeto de vocês. Em nenhum momento, igual eu falei, a gente tem visão para restringir um processo desse. A gente sabe que não adianta, não funciona, isso lá na frente não gera problema, então que a gente puder contribuir de maneira a fortalecer o processo de vocês, a gente está à disposição e vocês podem contar com a gente. Perfeito. Beleza. Muito obrigado. Ótimo. Mais alguma coisa ou encerramos? Terminando aqui, eu vou consolidar esses pontos que eu mencionei para vocês e vou estar enviando para vocês. Tá. Tenta ver se é possível você nos dar uma proposta de preço do que você conseguir, especialmente alguma coisa entre aquele modelo do Evergreen One e o Forever. Tranquilo. Se você conseguir ver isso, a gente consegue, ainda tem tempo hábil para tentar pensar nesse tipo de suporte. Pode deixar que a gente vê isso para vocês. Não for nada exorbitante. Esse modelo Evergreen Forever você consegue ter a linha de produtos da Pure ali, garantindo o seu investimento inicial, né? Garantindo a compra dos seus terabytes iniciais por mais de 10 anos ali, fazendo atualização de controlador, atualização dos componentes de hardware. Exato, seria muito bom. Bom, então, de antemão, agradeço aí a oportunidade
dos dois Marcelos, Marcelo Fenol e Batista. E obrigado pela disponibilidade de estarmos aí fazendo essa apresentação e colocando esses pontos que realmente pode nos dificultar um pouco Claro, no processo, mas sendo acatado, a gente, com perfeitamente. certeza, a gente tem muito interesse em participar do processo e mostrar que a tecnologia realmente vai atender perfeitamente as demandas de vocês e, quem sabe, nos tornar parceiros, podendo ajudar a Exato, ITI que aí assim no que for seja. necessário. Uhum. Do lado de cá, a gente também está totalmente à disposição, somos totalmente transparentes e abertos aqui, tá? Precisando, a gente pode contar, a gente já trocou aí é, informação por WhatsApp, né? Então você Sim, sabe que você tem também a porta aberta aqui dentro do ITI, e eu só tenho a agradecer também o apoio de fabricante na melhoria desse processo e nesses alertas que a gente possa estar prejudicando alguém. Então, o que a gente quer realmente é sempre um modelo bem transparente, aberto, que seja bom para todos nós. show de bola. Marcelo, Fenol, você precisa que o Fernando disponibilize para vocês até que dia essas informações? Então, a gente tinha um prazo interno de entregar essa documentação hoje para não atrasar, mas aí eu vou segurar e vou atrasar um pouquinho. Então, se vocês conseguirem semana que vem, preterivelmente, eu dou um jeito aqui eu mando lá para o meu administrativo para ele fazer uma pré-revisão, para dizer que o processo não está parado, eu faço alguma coisa aqui para a gente não se atrasar também, tá? Mas eu precisaria, preterivelmente, para a semana que vem. Não, tranquilo. A gente vai solicitar, né, as cotações de preço junto a para conseguir desconto, correr atrás de desconto, para mandar essa proposta para vocês com os dois cenários e a consolidação técnica a gente envia junto. Eu vou só consolidar, vou dar uma revisada mais uma vez aqui nas especificações, ver Uhum. se tem mais alguma coisa que a gente pode sugerir de melhoria para o ambiente de vocês. E aí a gente consolida e manda até semana que vem para vocês. Maravilha, perfeito. O Robson terminou se ausentando um pouquinho da apresentação, porque chegou Sei bem como é. Tranquilo. mas Perfeito. muito agradecido, Fenol, Manda um muito forte agradecido, abraço para ele Batista. também. Ok, darei. Muito Obrigado. obrigado A por gente tudo, viu? agradece, viu? Beleza, Obrigado a pessoal. atenção e Desejo para vocês um disponibilidade de ótimo final de vocês. semana. Para vocês também. Boa sexta-feira e bom final de Valeu, semana. muito obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço para Um vocês. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, mano. Tô pensando em antes de puxar, eu renomear esse aqui, que era o primeiro que eu tava fazendo, né? Eu posso fazer isso? Vou renomear esse aqui, deixar assim. Esse aqui foi lá do dia.
percebe que ele criou só mesmo o lógico, porque a tabela era do lógico. Né? Eu tenho. Então, ele criou. E eu não consigo excluir. Ai, eu acho que é melhor nem perder tempo. Qual amenda aqui? Ah, sim. Vou pegar desse último primeiro. Ele deixa exportar. Querido. Não. Esporte, delete, ele não aparece a opção. Gerar, comparar, sincronizar, print, colapse, só. Gente, não tem jeito não. Ai, meu gente. Uhum. Tô na minha máquina, né? Meu nome é Daniel Penin e hoje eu administro uma agência de 7 dígitos. Eu sou youtuber que faz 3 a 5 vídeos por... Na minha máquina. Eu já saí realizando aí diversas atividades, né, para manter você vivo, para manter Meu Deus. Tô aqui no lógico. vídeos por semana. Administro mais de 10 marcas de cosméticos diferentes e vendo elas todas pela internet. Nesse momento eu construí um software que vai resolver vários problemas de pessoas que vendem online igual eu. Consigo ler a Bíblia aí nas reuniões da minha religião 2 vezes por semana e eu ainda consigo dar muita atenção pra minha mãe, pra minha avó e pra minha família. E também tenho tempo pra treinar, fazer dieta todos os dias. Como você deve imaginar, minha vida é muito ocupada. Se eu não tivesse uma maneira muito eficiente de manter tudo isso organizado e em movimento, tudo ia ser uma bagunça e nada ia funcionar. Então, eu desenvolvi uma estratégia muito boa pra ser muito produtivo. E nesse vídeo eu vou compartilhar essa estratégia com vocês. Esse vídeo também vai te ajudar muito se você tá lutando contra a procrastinação e não consegue ter motivação pra terminar nada. Nós vamos começar com as melhores regras que eu sigo pra manter extremamente produtivo 98% do tempo. E nós vamos analisar cada uma dessas regras, que são baseadas nos seguintes pilares. 1. Os pilares para ter uma boa saúde física e psicológica. 2. Ter